Amigos queridos, neste doce enlevo que a música nos traz, embalando os nossos sentimentos delicados e sublimes, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, buscando no íntimo do nosso ser as marcas vivas do seu amor em nossos corações, das dulçurosas passagens pela serena Galileia, trazendo aos corações aflitos um novo tempo, um reino de amor, abrindo os nossos horizontes para um porvir de esperanças. Jesus, bom e amado Mestre, que a cada instante mais envolve a humanidade da Terra, prenunciando a renovação de nós mesmos, estejamos apostos, receptivos, confiantes, para que os ensinamentos de vida eterna possam calar fundo em nossas consciências e estarmos a cada dia mais motivados para nos libertarmos da pesada fortaleza das nossas iniquidades e encontrarmos em todos aqueles que cruzarem o nosso caminho a oportunidade redentora do bem constante. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, para que em nome de Jesus possamos servir. Obrigada, Mestre, obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então, a sequência do Evangelho, que falamos no capítulo anterior sobre a humildade sendo a base, o patamar sobre o qual os outros valores se erguem, a simplicidade e a humildade são a base de nós podermos estar puros de coração, purificados do quê? Das iniquidades que arrastamos. Permanecem conosco porque o nosso estado de apego às más paixões ainda é superlativo. Então o Evangelho vem dizer: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E fazendo referência à criança, vinde a mim os pequeninos, nós podemos seguramente dizer que os pequeninos não são as crianças fisicamente falando, porque as crianças são espíritos, mas Jesus fez uma alusão à ingenuidade da fase infantil, à simplicidade de hábitos que a criança traz. Mas para isso, a criança precisa receber um processo educativo que auxilia a modificar os seus tormentos latentes que trouxe do passado e que ela encontre nessa encarnação outros recursos nos quais se apoiar. Diz o Evangelho: a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. E veja que importante, à medida em que o organismo da criança vai amadurecendo em todos os níveis, o espírito vem se pronunciando. Porque na vida intrauterina,
o perispírito do reencarnante também está na forma fetal a maioria das vezes. E ele precisa de acompanhar o desenvolvimento orgânico da criança para ter recursos como se manifestar no mundo em que vivemos. Nós começamos ontem uma lição do Caminho Verdade e Vida, Educação no Lar, que é de extremada importância, e nós vamos hoje ler um segundo trecho que diz assim: ontem nós terminamos falando que hoje compreendemos que os verdadeiros evangelizadores das crianças são seus próprios pais, que deveriam ser os seus próprios pais, porque são a convivência familiar, na convivência familiar, são os pais que imprimem no caráter infantil os valores que eles possuem, e que nem sempre são os valores que eles ditam, mas aqueles que vivenciam, e que então há uma transfusão de imagens desses valores para a criança e que ela vai assimilando. E foi esse o pensamento de Jesus, quando João, traduzindo esse pensamento, diz: vós fazeis o que também viste junto aos vossos pais. Que nós repetimos muito o modelo dos nossos familiares. Obviamente que na vida adulta, fazendo as nossas transformações, nós podemos mudar essa característica. Mas a tônica nossa vai ser sempre essa: os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criança, diz Emmanuel. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Vamos compreender esse texto, reforçando que ser mentores dos próprios filhos é evangelizá-los, porque os amigos espirituais que nos amparam nos incentivam para quê? Para que nós venhamos a construir valores. Então, a missão amorosa dos pais decorre desse ambiente justo, mas eu diria que os pais mais desarvorados, aqueles que aparentemente não têm tantos recursos assim, a moral social, o ambiente, a ambientação reencarnatória onde eles estão inseridos vão conduzi-los. Se eles internamente não têm no que se apegar para se conduzir, o próprio modelo social conduz a humanidade com regras e costumes que minimizam o desequilíbrio dos próprios pais. Conseguem manter em vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. É muito triste, né? Os pais chegarem no mundo espiritual e se identificarem na vala comum da inutilidade no que se refere à experiência da paternidade ou da maternidade. É muito triste. Como nós estamos acordando neste século para um trabalho diferente, né? Nós estamos sensibilizando a todos nós que nós possamos criar nas nossas casas momentos com as crianças. Um momento que seja especialíssimo. Um momento em que ela terá voz para se manifestar. Um momento em que ela se alimenta do recurso da verdade, um momento em que a afetividade está bem presente naquele reduto e que ela registre no íntimo dela quão prazeroso é ter um lar, quão agradável é ter uma família,
quantos aprendizados, muitos de nós aprendemos muito mais sobre a doutrina espírita no lar do que propriamente fora do lar. Porque é no ambiente doméstico que o Evangelho se torna vivo e facilitador para que a gente possa estruturar no espírito reencarnante a personalidade jamais equilibrada. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Vamos compreender que muitas teorias se renovam, teorias sociais, teorias pedagógicas, mas em bases materialistas, que educam apenas comportamentos. Mas nós estamos falando da educação do espírito, que educa a forma de pensar e não de se comportar, muito embora seja importante a educação do comportamento. Mas muito mais que isso, a educação do pensamento, como pensar e interpretar a vida. Porque à medida em que a criança aprende a pensar sobre a verdade, pensar corretamente sobre os fatos, ela começa a desenvolver sentimentos e emoções compatíveis com a qualidade daquele pensamento, aquela forma de ver a vida. Então, só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Nós temos falado isso já há alguns dias, né? Que aquilo que eu demoro meu pensamento prestando atenção em alguém, ou uma característica desse alguém que a gente recrimina, critica, não gosta, o tempo que eu estou me demorando para pensar sobre essa característica é a mesma intensidade que eu estou construindo essa característica em mim. Eu vou imprimir, eu vou trazer para mim, vai me compor, vai fazer parte do meu repertório de ações e de comportamento. E a criança, ainda mais suscetível que o adulto, né? Porque ela está virgem de experiências dessa existência, ela vem para reiniciar experiências novas, e essas experiências podem trazer para ela equilíbrio, prazer, satisfação ou não. E então nós estamos nesse momento nos dirigindo aos pais que têm filhos em idades que ainda podem ser trabalhados na sua personalidade, que o façam, né? Porque há inúmeras pessoas que nos dizem: meus filhos não gostam de participar do Evangelho no lar. E porque nós precisamos perceber se nós gostamos ou se fazemos como um ritual externo, pro forma, se vamos lá, fazemos, falamos e acabamos sem graça, sem mudar a nossa sintonia, sem entrar no estado de êxtase espiritual, de presença dos amigos responsáveis pela nossa família, da água ser fluidificada a ponto de nós, ao ingeri-la, nos curarmos de pequenos sintomas físicos ou emocionais. Se tem a conotação de um dia grandioso na nossa família, ou se chegamos esbaforidos na última hora e fazemos um culto externo do Evangelho de Jesus. Porque se for um momento feliz da família, preparado, né, envolvido em antecipações, hoje é o dia, queremos estar, e se temos crianças, faremos um momento com elas diferente do momento dos adultos, um outro dia, uma outra hora. Então aquele ambiente lúdico, enfeitado de alegrias, com comemorações felizes, para que a festa espiritual comece a compor o campo mental do espírito na fase infantil. Que é uma alegria estar ali, que belas lições os seus pais lhes passaram, quantos aprendizados durante a semana foram revistos naquele momento do Evangelho no lar, e enxertar o coraçãozinho infantil de esperança, de que nós viemos para nos renovar, e em nos renovando o mundo será diferente. Então,
Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Então, nós precisamos... Os pais hoje trabalham fora o tempo todo e está tudo certo, porque o espírito que vai reencarnar já conhece essa dinâmica dessa família. Mas que nós tenhamos momentos muito felizes com o espírito reencarnante, com a criança, e isto é que vai dar para ela a formação que é no lar. Observem bem, é importante vir à casa espírita uma vez por semana, trazer os filhos, mas ninguém poderá evangelizar mais os seus próprios filhos do que os próprios pais, para que nós não caiamos na vala comum da inutilidade quanto à paternidade que Deus nos oferece. É evidente, amigos queridos, que esse item do Evangelho fala da simplicidade, da espontaneidade, do quanto nós temos que ter limpo o coração para que possamos ir de encontro com todas essas lições que Jesus nos traz, a ponto de incorporá-las em nossa intimidade. Mas nós estamos também aproveitando esse momento, nesse item do Evangelho, para conversarmos um pouco sobre essa questão da paternidade, da maternidade, das crianças, né? E o Livro dos Espíritos nos traz perguntas e respostas fundamentais para o processo educativo da humanidade. Então, a questão 582, Kardec pergunta aos espíritos se pode-se considerar a paternidade como uma missão. E ele responde, os espíritos respondem, é sem contradita, ou seja, sem dúvida, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sobre sua tutela, sobre a tutela dos pais, para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhes uma organização frágil e delicada que torna acessível a todas as impressões. Então, nós vamos ver uma resposta muito semelhante à que nós lemos ontem, mostrando que o pai, a mãe, recebe essa missão de educar o filho numa fase, principalmente, em que a criança ela está completamente acessível a todas as impressões que lhe são imantadas, oferecidas. A fragilidade da criança, o seu movimento infantil facilita que nós possamos chegar mais prontamente ao coração delas. Então, essa resposta é longa e os espíritos continuam. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer
produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seus filhos. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, porque, como nós temos falado esses dias, a parte cultural do Evangelho, saber onde Jesus nasceu, quem foi o pai, quem foi a mãe, quem foram os discípulos, a região, o idioma que ele falava, todas essas informações culturais são importantes, sem sombra de dúvida, mas de maneira nenhuma leva o espírito a introjetar na sua intimidade esses valores de vida eterna que Jesus nos trouxe. Porque o que nos leva à absorção disso é quando nós convivemos com alguém que exemplifica para nós aquilo que Jesus trouxe na sua vivência junto da humanidade. Então, muitas vezes, um lar pode não se deter em comentários sobre a história, sobre os acontecimentos, mas aquele lar que é estruturado em relações amorosas pode efetivamente introjetar no campo mental daquelas crianças valores de vida eterna que outros lares ditos espíritas, evangélicos, católicos, etc., podem não estar fazendo o mesmo trabalho. Por quê? O que vai contar é a vivência. É a vivência que vai contar. Agora, quando nós temos os exemplos, temos as vivências, e mergulhamos o pensamento no conteúdo histórico, na cultura do cristianismo, e esse movimento é muito poético, é muito belo, então, obviamente que o espírito fica muito mais enriquecido daqueles conteúdos que são próprios daquele movimento de Jesus na Terra. Então, e os espíritos continuam ainda nesse esclarecimento. Se este sucumbir por sua falta, carregarão a pena e o sofrimento do filho na vida futura, recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Então ele é bem claro em mostrar que um espírito que vem sobre a nossa responsabilidade e nós não nos preparamos suficientemente do ponto de vista moral para nos tornarmos espíritos melhores e com isso imantar essas crianças para que elas tenham a oportunidade de absorver esses conteúdos, e se lá na frente eles tombarem ao peso das iniquidades, os pais terão plena responsabilidade sobre isso. E aí, em seguida, na pergunta 583, Kardec faz uma outra questão igualmente importante. Ele diz assim: e se uma criança se torna má, malgrado os desvelos dos seus pais que lhes são os responsáveis? E se uma criança rebelde, que nasce num lar estruturado, amparado por pais amorosos, que tem valores espirituais muito bem estruturados, e mesmo assim esses espíritos não aceitam, não absorvem, não seguem o caminho do bem? A resposta a essa pergunta, se esses pais terão responsabilidade, é não. Porém, quanto mais a disposição da criança são más,
mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do caminho do mal. Então, esses esclarecimentos, eles são muito importantes para nós. São muito valorosos, porque toda criança nasce num lar, com raríssimas exceções, quando há necessidade de passar por processos provacionais ou expiatórios. E sempre nós temos que nos perguntar: como foi o lar que nos acolheu? Qual foi o movimento que nós sentimos ante aqueles que são nossos pais, que nos ofereceram o melhor que eles tinham? Como isso alterou o espírito que somos hoje? Como isso alterou a nossa verve? Como isso fez diferença para nós? Os pais que exemplificaram, por exemplo, a força do trabalho. Os pais que exemplificaram a força da honestidade, a força da fidelidade, a força da fraternidade. Aqueles pais que pegaram seus filhos e foram em ambientes mais carentes, ensinaram a repartir. Os pais que ensinaram a orar. E já na vida adulta, os filhos, em situações difíceis, se lembram daqueles momentos memoráveis. Então, tudo isso que é plantado nos nossos corações sustentam-nos durante uma existência na Terra. Então, nós estamos encerrando esse tema, né, dentro desse capítulo, muito desejosos que os lares, os pais em especial, as mães que maternam seus filhos, quantas vezes com inúmeras dificuldades, mas que possam guardar a certeza que tudo aquilo, que toda a luz plantada no coração daqueles que hoje são filhos, há de iluminar lá na frente os passos deles, que não andarão na escuridão, porque receberam a luz do Evangelho. Então, vamos fazer a nossa prece e pedir a Jesus que nos ampare. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Quanta alegria, Senhor, nesse momento que nos encontramos em Seu nome. Que estamos aqui para sentir bem de perto a Sua presença, o Seu amor. Queremos Te agradecer por tudo que a vida tem nos oferecido, pelas oportunidades de trabalho, de estudo, de convivência uns com os outros, por nos encontrarmos nesse planeta azul, amparados pelo amor de Jesus. Queremos agradecer as dificuldades do caminho, Senhor, que sempre nos aprontam para tarefas maiores. Queremos agradecer, Senhor, por aqueles irmãos que nos convidam a desenvolver os valores que ainda não possuímos. Aqueles que nos convidam ao perdão, à paciência, à compreensão. Que nesse instante
os bons espíritos possam, junto de Ti, Senhor, envolver toda a humanidade com as vibrações amorosas da paz e da compreensão, para que os espíritos que sofrem nesta hora possam ser acolhidos no Seu amor. Protege e ampara, Senhor, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles sejam visitados, amparados e socorridos. Queremos Te agradecer, porque nos encontramos na pátria do Evangelho e aqui, Senhor, desejosos de executar as nossas mínimas tarefas, Te rogamos amparo para que a nossa mínima contribuição possa ser realizada com alegria, com bom ânimo e colaborar, Senhor, com os planos divinos de Deus nosso Pai para o planeta Terra, que será em tempo breve, Senhor, o planeta de regeneração. Que o Senhor nos abençoe, esteja por nós, agora e sempre. Que assim seja.